Salve, salve, salve galera! Aqui quem fala é Manuel Cabral. Vamos dar continuidade aqui à introdução à física e hoje vamos falar aqui o que são grandezas físicas, beleza? Vamos lá? Grandezas físicas são todas aquelas grandezas que podem ser medidas, ou seja, que descreve qualitativamente ou quantitativamente as relações entre as propriedades observadas dentro de uma circunstância no estudo dos fenômenos físicos. Não entendi nada, Manuel. Explique melhor isso aí. Embora tudo que eu falei pareça um pouco complicado, não há motivos para confusão. De forma simplificada, então, o que é uma grandeza física? São todas as medidas, desde comprimento, massa, temperatura, tempo, volume, força e outros. Todas elas são então consideradas grandezas físicas. Essas grandezas, elas são avaliadas pelas unidades de medidas adotadas por convenção e cada uma tem seu símbolo, certo? Além da unidade em valor, né? Vamos supor assim 150 metros, ali nós temos a unidade de comprimento. Então, por exemplo, aqui o metro, ele é representado pela letra M. Assim como temos também o segundo, que é representado pela letra S, e assim sucessivamente. Temos diversos outros. Quais então os tipos de grandeza física? Nós temos duas grandezas físicas. É importante compreender a diferença entre elas. Aqui vamos falar uma diferença apenas básica, mas mais à frente vamos aprofundar mais, pois vamos precisar conhecer essa grandeza mais à frente, certo? Que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, o que é a grandeza escalar? A grandeza escalar, ela é suficientemente caracterizada pela medida, mais a unidade de medida. Como assim? Quando informamos que a viagem durou 38 minutos, nós temos então a ideia de grandeza. Por quê? Porque nós, somente com essa informação do tempo, que foi a duração da viagem, mas a unidade representada por ela, que é um minuto, só essas duas informações já é o suficiente, pois nós já conseguimos compreender quanto tempo demorou aquela viagem. Podemos então citar como exemplo também de grandezas escalares, como eu havia falado anteriormente, o comprimento, o volume, a área, a massa, o tempo e também a temperatura, mas também temos outros, certo? Então, o que é a grandeza vetorial? A grandeza vetorial, por sua vez, ela não fica perfeitamente caracterizada conhecendo-se apenas a medida e a sua unidade, pois precisa ser identificado uma relação ao espaço no qual se encontra. Vamos supor aqui que eu vá aplicar uma força num determinado, vou empurrar um carro, meu carro quebrou, eu vou empurrar o meu carro. Se eu vou aplicar uma força ali no carro, a força vai ser importante? A direção vai ser importante? Todos esses procedimentos vai. Por quê? Se eu quero empurrar o carro para frente, eu vou ter que primeiramente empurrar no sentido horizontal e segundo, eu vou ter que empurrar ele com a direção para frente, certo? Então, se eu empurrar o carro para frente, ele vai andar, vai se locomover e ali é importante eu saber a direção. Esse é um dos exemplos referente à questão de que só a força não importa. Um exemplo, vamos supor que eu tenha aplicado ali 100 N de força para empurrar aquele carro. Eu apliquei ali 100 N de força ali para empurrar aquele carro. O carro saiu do lugar, foi para a direção. Mas aí fica em questão, foi para frente, foi para trás? Somente o valor e a unidade não fica completamente clara. Então, por esse motivo, é necessário ter uma informação, uma direção e o sentido. Então, no caso da força, da velocidade, da aceleração, as grandezas relacionadas ao movimento em geral, no caso, é necessário saber qual a direção e também o sentido, pois elas podem gerar efeitos distintos. Como eu informei de um exemplo, né? Se eu empurrar o carro para frente, ele vai se locomover para frente. Se eu empurrar para trás, ele vai se locomover para trás. Então, isso influencia. Então, como medir então as grandezas físicas? Essas medidas podem ser feitas de duas maneiras. Essas duas formas, né, de medir, nós temos ela de forma direta
e de forma indireta. Como assim, Emanuel? Como é essa medida de forma direta e indireta? Diretas são quando medimos com a trena a dimensão de uma casa. Se nós vamos medir a parede lá daquela casa ou o muro daquela casa, ao nós pegarmos uma trena ali e medir, nós estamos medindo de forma direta, comparando ali um com o outro, certo? Então estamos medindo de forma direta. Outra forma também é quando medimos com um cronômetro o tempo que o Usain Bolt levou para passar a linha de chegada. Ali nós estamos também cronometrando o tempo que ele passa, né, para atingir a sair lá da largada até a sua faixa de chegada. E temos também, agora de forma indireta, quando nós medimos através de cálculos a distância da Terra à Lua. Nós não temos uma trena daqui da Terra até a Lua, mas nós sabemos a distância dela, a distância da Terra para a Lua. Por quê? Devido aos cálculos analíticos que nós fazemos. Também, quando medimos então o tempo necessário para que a luz emitida pelo Sol atinja a Terra, chegue até a Terra. Tanto tem uma relação, né, que se o Sol apagasse, a gente levaria mais de 8 minutos para conseguir perceber que o Sol teria apagado. Então por hoje ficamos por aqui e até a próxima videoaula.